Bom, muito boa tarde a todos vocês, né? Agradecer em nome aí do Canal Solar e dos nossos parceiros que nós já vamos apresentar aí a participação de vocês, tá? Para o webinar de hoje, né? Abrindo a semana aí, né? Dos eventos de webinar que a gente separou um tema super especial, né? Um assunto aí que o pessoal tem perguntado bastante, né? A gente recebe aí várias solicitações, né? De temas. E o pessoal sempre pergunta, né? E como é que funcionam os sistemas com bateria, né? O que a gente tem de disponível aí no mercado para trazer, né? Um produto, né? Para os nossos clientes, para que eles tenham energia elétrica, né? Mesmo nos momentos aí que a concessionária não está operando, né? Pessoal aqui, a gente que está aqui em Campinas, né? O pessoal do sul de Minas tem muitos cases lá com aquelas fazendas leiteiras, né, que acabam às vezes tendo problemas, né, com o armazenamento, né, do leite, ele fica lá depositado num frigorífico, e aí sempre acaba a luz e perde o produto, né, o pessoal das residências também, o pessoal às vezes não quer, tem gente que tem aí equipamentos, né, de médicos que não podem parar, as indústrias, né? As indústrias precisam também para que seus processos de repente não parem e percam, né? Tem um scraps na linha. Então aí a gente, depois aí de várias solicitações como essa, a gente resolveu trazer esse tema para vocês, né? Sobre energia solar e bateria, né? No final do dia, como é que eu consigo armazenar a energia gerada durante o dia e utilizar nos momentos em que a concessionária não me responde, né, a concessionária de energia. E como é um tema novo, né, a gente acabou trazendo aí um arsenal, né, a gente trouxe os melhores, né, os especialistas para falar sobre o assunto, tá? Então, a gente vai ter a participação aqui com a gente do Joaquim Fernandes, né, da Aldo, contando um pouquinho para a gente aí como é que é essa questão de esse produto, né? A Aldo tem um produto específico para endereçar esses pontos que eu comentei anteriormente, né? Então, ele vai comentar como que surgiu a ideia desse produto. Em seguida, a gente vai ter a participação aí do Marcelo Taborda, né, da BYD, falando sobre as baterias, né? As baterias são aí são componentes importantes para essas soluções, tá? Logo após, a gente vai ter o Jorge da Victron falando sobre as soluções, né, da Victron. Tem bastante produto para esse tipo de aplicação, né? E no final aí a gente vai ter o Paulo da Ion falando sobre integração e mostrando alguns cases aí que foram já realizados com esse produto. Aí no final a gente abre para as dúvidas aí para vocês, né? Mas aproveitem aí a oportunidade de estar na frente desses especialistas, né? Coloquem suas dúvidas no final, com certeza aí o pessoal vai estar apto a responder. Queria convidar aqui já para a mesa o Joaquim. Joaquim está aí, Joaquim? Estou aqui sim, Bruno. Boa tarde. Você vai apresentar alguma coisa? Quer que a gente te dê o controle aí da tela? Sim, eu gostaria de apresentar bem rapidamente uma apresentação que fala um pouquinho da história, né, e de como que a gente engajou o 365, né? Legal. Se você quiser... Opa, já pintou aí, já apareceu. Deixa eu minimizar aqui, que tem muita tela. Então, vamos lá. Ô, Joaquim, fica à vontade, a turma é tua aí. Vamos lá. Então, só confirmando, tá a tela aí de apresentação já, né? Isso. Então, tá bom. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí pelos participantes, né? A ideia aqui é mostrar um pouquinho da Audi, de toda essa vontade, né, de disponibilizar para o mercado sistemas autônomos, né, onde o cliente pode armazenar a sua energia, né, e consumir a sua energia de acordo com a demanda dele. Então, vou falar um pouquinho da Aldo, né?
Então, a Aldo é uma empresa que está desde 1982 no mercado, né? Inaugurou em 2018 uma nova sede que foi totalmente construída, voltada para distribuição de equipamentos solares, né? E a gente está caminhando aí para os 40 anos agora, em 2022, né? Então, nós temos aqui a ISO 9001, né? 14001 e 18001. Né? Por que eu estou falando disso, tá, pessoal? Lá no início, né, quando nós começamos a buscar esse mercado, né, de baterias, um dos grandes diferenciais para a Aldo, e depois o pessoal da BioID vai comentar aí, o Marcelo, né, enfim, foi a ISO 14001, né? Nós temos um programa alinhado, né, com a política de resíduos sólidos, que nos proporcionou uma agilidade muito grande para trazer as baterias de lítio para o Brasil, né? E isso facilitou, né? Por que eu estou contando essa história, né? Isso facilitou bastante o nosso projeto aqui no Brasil. E qual era o nosso projeto, né? Como distribuidor de equipamento solar, nós queríamos ter uma rede de energia segura para o nosso data center, né? Começou com o data center, e hoje a gente tem uma rede segura para toda a empresa, né? E eu vou falar um pouquinho dela nos slides, nos próximos slides, tá bom? Estamos fazendo um marketing aqui, a Aldo, né, com frete CIF para todo o Brasil. Não são mais 75 mil geradores vendidos, né? E hoje nós temos lá mais de 10 mil opções de geradores disponíveis no site. Reconhecido internacionalmente e com todo o suporte aí que o revendedor precisa, né? Então, falando aqui do Aldo 365, que é a junção do equipamento Victron, né, com o equipamento Fronius e as baterias da BioID, a gente então lançou no mercado o Aldo 365. E o que esse sistema faz, né? Ele gerencia a minha rede, né? Ele garante segurança para a minha rede e eu também posso usar a minha energia da maneira que eu quiser, vamos dizer assim, né? Da maneira que for mais sustentável para a empresa. Então, esse aqui é o sistema da Aldo, né? Então, a gente tem um sistema aqui que é composto pelos inversores da Fronius, on-grid, um sistema on-grid, né? E um sistema off-grid integrado junto com esse sistema on-grid. E a gente consegue fazer toda a gestão da nossa energia, né? De como que eu vou utilizar essa energia. Por exemplo, eu consigo, pessoal, no horário de ponta, colocar a rede em stand-by e utilizar a energia da minha bateria, né? Gerando uma grande economia aqui no horário de ponta. Eu também consigo, com esse sistema, fazer a gestão da minha demanda contratada, ou seja... Ô, Joaquim, Pois não? a gente está com um pouquinho de ruído de fundo aí no seu microfone. Parece que tem mais alguém falando aí perto. Olha, pessoal, eu estou aqui com a máscara, né? Estou na minha mesa aqui e tem um pessoal aqui falando. Eu vou pedir para eles pararem um pouquinho, só um minutinho. Isso, que tá atrapalhando um pouquinho. Tá bom? Mas pode continuar. Melhorou? Acho que melhorou, sim. Então, falando aqui das baterias, a gente consegue, então, também fazer a gestão da demanda. Ou seja, se eu tenho aqui um consumo muito alto e eu vou ultrapassar essa demanda, o Victron ele atua, né? E não permite que isso aconteça fazendo float na bateria. Então, assim, esse é um sistema bem inteligente, né? E que eu consigo fazer toda a gestão da minha energia. E sem falar na segurança, né? Se eu tenho um acionamento na rede ou um desligamento, o Victron ele assume a minha rede em 16 milissegundos, utilizando a energia armazenada na bateria. E assumindo a minha rede, né, por norma, né, o Fronius ele desliga quando a energia acaba, né? Mas eu consigo então
junto com o Victron, em 16 milissegundos depois que a minha rede foi acionada pelo Victron, ligar os frônios e fazer com que os frônios gerem energia de acordo com a minha demanda, de acordo com a minha necessidade, né? E aí eu deixo de utilizar a bateria e passo a utilizar o sol como backup. Por isso que o nome do sistema é Aldo Solar 365, né? Eu tenho 365 dias de energia gerada e abastecida através do sol. Eu Ô, gostaria de Joaquim, fazer... Pois não? a gente ainda tá com bastante ruído aí. Pede pro pessoal do escritório aí dar uma segurada aí. Melhorou, pessoal? Acho que sim. Vamos ver. Então, assim, na realidade, essa é a introdução que eu gostaria de fazer, né? E dizer que a Aldo aqui tem uma quantidade enorme aí de sistemas off-grids, né? Que possa atender a demanda aí do mercado. Eu fiz uma pequena introdução aí do Aldo 365, né? E eu acredito que os meninos agora vão detalhar aí cada uma da linha desses produtos que a gente usou aqui nessa solução. Bola, Joaquim. Interessante mesmo, né? Todas essas questões aí que eu acabei comentando no início, né? Essa questão aí de backup, né? De entrada do sistema para aliviar ali a demanda, né? O pico de consumo da concessionária, né? Tá aí materializado, né? Com os inversores solares, com os inversores da Victron, com as baterias da BYD, né? E tá lá na Alto funcionando, né? Desde quando que tá, Joaquim? Eu não consegui pegar aqui. Desde 2018. Desde 2018. Quando inauguramos a Aldo aqui em fevereiro de 2018, logo no mês seguinte a gente já teve a homologação do sistema e ele está rodando aqui firme e forte, já atendeu bastante as nossas necessidades aqui, né, por falta de energia. A gente teve uma chuva muito forte aqui alguns anos atrás, né? E a gente ficou por mais de 12 horas sem energia do grid e as baterias, né, atendeu toda a necessidade da nossa demanda. Show de bola. Não, isso é muito interessante, né? Porque ele te ajuda, né? Até aquele slide que você mostrou sobre a entrega dos equipamentos, né? Pediu, tá entregue, né? Isso, um sistema como esse, ele te ajuda a entregar isso, né? Porque imagina, fica lá, né? Bate um carro no poste, né? Fica sem energia, como é que fatura, né? Como é que dá andamento nas coisas, né? Então, acho que O objetivo desse sistema, Bruno, foi esse mesmo, segurança, né? Manter o funcionamento em qualquer eventualidade que você possa ter. Essa é a ideia do 365. show mesmo, show mesmo. Garanto aí que aí fora aí existe uma dúzia aí, para não falar mais aí de pessoas, né, de empresas que têm essa mesma necessidade, né? Eu acho que hoje tudo que você precisa, né, para realizar na tua empresa, seja uma linha de produção, um sistema de refrigeração, você precisa de energia, né? Qualquer processo precisa de energia. E faltou, você não entrega, né? Então tá aí um exemplo prático, né, da necessidade de um sistema como esse. É isso aí. Tem mais alguma coisa, Joaquim? Podemos passar para o pessoal aqui, para o Marcelo, da BYD? Sim, pode passar. Na realidade, a ideia era mostrar um pouquinho da Aldo e falar do 365 e qual é a funcionalidade dele aqui para nós, né? Show. Bom. Espera aí, viu, que as dúvidas elas vão ficar só para o final e tenho certeza que vai Isso, pintar alguma coisa para você vou passar pro responder. Marcelo aqui agora. Tá bom. Obrigado, Joaquim. Vamos lá, Marcelo. Obrigado também pela... Valeu, pessoal. Tô aqui esperando as dúvidas aí, né? Legal, show. Ó, Marcelo? Tá aí, Marcelo?
Marcelo. Acho que a gente não está conseguindo falar com o Marcelo, eu vou tentar resolver com ele aqui. O Jorge aí está na linha, você pode começar a falar sobre as soluções aí da Victron, Jorge? Ah, não, foi aqui, o Marcelo aqui, ó. Só ajeitar o microfone ali, Marcelo. Opa, peraí que... Marcelo, dá um alô para a gente aí. Eu acho que tem algum probleminha com o som do Marcelo lá, viu, Ali, Matheus? ó, o áudio dele ele deixa foi desconectado. Usa o microfone do notebook mesmo. Opa, agora acho que vai, hein? Marcelo? Marcelo, arranca fora o fone e usa o próprio microfone do notebook. Vamos tentar colocar o Jorge agora. Aí a gente resolve o problema do áudio aqui com o Marcelo Tá bom, enquanto o Jorge fala aqui, pode ser? perfeito. Vou passar aqui pro Jorge. Olá, pessoal. Boa tarde a Agora foi. todos. Alô? Vocês estão vendo aí minha tela? Eu acho que está um pouquinho ruim Bem, ainda. Alô? Vamos tentar colocar o Jorge, aí a gente resolve com o Marcelo aqui, tá? Tá, Jorge, tá me escuta aí? Alô? Ah, agora tá Tô legal. escutando. Pode Tá me escutando apresentar, bem? então, eu vou auxiliar o Marcelo aqui enquanto isso. Tá, maravilha. Então tá bom, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar aqui apresentando um pouco mais sobre a Victron. Vamos lá, que tem pouco tempo. A Victron é uma empresa holandesa, começou em 1975, já trabalhando no mercado de carregamento de baterias e inversores. Então, a Victron já tem 45 anos no mercado, sabe muito bem o que faz. É uma empresa familiar. No começo, a gente só trabalhava com o mercado marítimo. Depois, mais ou menos nos anos 90, a Victron começou a trabalhar no mercado solar. E a gente começou a trabalhar basicamente em qualquer local do mundo, em qualquer país. A gente sabe que a energia é uma necessidade de qualquer ser humano. Alô, E Bruno? a Victron... Alô? Acho que o Marcelo está por aí. Marcelo, vamos só deixar o Jorge acabar aqui, depois a gente volta para sua apresentação, ok? Bom, beleza. Eu acho que daqui a pouco ele volta. Então, a Victron ela atua em basicamente qualquer país do mundo. Só para diferenciar essa Victron, porque a Victron é uma marca forte, que é conhecida a nível mundial. Basicamente, em qualquer país do mundo, se você falar sobre um equipamento Victron, talvez o cara não instalou, mas vai saber o que é. A gente tem o maior portfólio do mercado no mercado de sistemas de armazenamento, inversores carregadores, controladores de carga e muitas outras coisas mais. O suporte técnico especializado com know-how em campo. A Victron tem muita gente que realmente não sabe somente como projetar, mas também sabe como colocar a mão na massa e como desenhar um sistema com baterias. É um equipamento do tipo high-end, ou seja, é um equipamento top de linha, dos melhores que tem no mercado, com um ótimo custo-benefício. A gente tem uma garantia padrão de 5 anos, que pode ser estendida para 10 anos. Isso não é comum para esse tipo de inversores. Realmente a gente garante que nossos inversores vão durar muito mais que 10 anos. E lembrando que os sistemas com baterias, eles trabalham muito mais com o sistema on-grid, né? Às vezes 5 anos é normal para um sistema on-grid.
mas um sistema com baterias ele pode trabalhar 24 horas, ou seja, a demanda é muito maior. E é uma oportunidade de negócio no mercado crescente. A gente sabe que o mercado de baterias está crescendo muito no mundo inteiro, no Brasil também vai crescer, especialmente se muda a legislação, se tem alguma taxa, algum imposto. A gente sabe que a realidade das baterias, como em qualquer lugar do mundo, vai acontecer e está crescendo. E o mercado ainda com pouca concorrência, porque um sistema com baterias requer de um maior grau de expertise técnica, então uma oportunidade para quem ainda não trabalhou com baterias começar a trabalhar e ter treinamento nesse mercado. As nossas soluções não somente são para sistemas off-grid, muitos dos nossos equipamentos eles podem ser usados para sistemas marítimos, automotivos, indústria, autoconsumo, telecom. É o mesmo equipamento, isso é uma vantagem de você trabalhar com Victron. Muita gente fala que Victron é como se fosse um Lego. Você vai criar a tua melhor solução. A Aldo criou uma solução, vocês também podem criar uma solução baseada no Aldo 365, por exemplo, já seja para um sistema telecom, um sistema industrial, ou um sistema marítimo, que seja. Sobre os tipos de sistema, todo mundo, eu acho que escutou falar sobre o sistema off-grid. O sistema off-grid é muito simples, é um controlador de carga, uma bateria, um inversor, alimenta tanto carga em corrente alternada como carga sem corrente contínua. Tá? É um sistema que você mora onde não tem rede elétrica, precisa de energia, você coloca um sistema isolado da rede. Mas a gente não vai se focar no sistema off-grid, vai se focar em outros sistemas, mas o sistema off-grid é a base do sistema Aldo 365. E é assim que a gente pode ter um inversor carregador da Victron, por exemplo, o Multiplus, e eu posso colocar esse Multiplus com um gerador a diesel. E esse sistema não necessariamente precisa ter placas fotovoltaicas. Eu posso usar ele como um sistema de segurança energética num hospital, por exemplo. Eu preciso de energia quando acaba a energia da concessionária, ele vai comutar em menos de 20 milissegundos e vai a pegar a energia das baterias em vez da rede. Tá? Veja que aqui tem um gerador a diesel. No caso do gerador a diesel, o Victron ele consegue gerenciar o gerador a diesel. Ele basicamente ele consegue, se o gerador a diesel tivesse uma mínima automação, consegue ligar ou desligar o gerador no momento que, por exemplo, a bateria está com pouca carga. Tá? Aí ele liga quando está com pouca carga e desliga quando a bateria carregou. Essa é uma das formas de vocês automatizar um gerador. Mas eu posso colocar a rede elétrica, porque a rede elétrica é uma fonte em corrente alternada, 60 Hz, 127 ou 220, a gente trabalha com as duas voltagens. E essa comutação com a rede, ele deu como base sistemas mais robustos, mais completos, onde você pode ter um gerador a diesel, uma rede elétrica, um controlador a carga com painéis fotovoltaicos, e ainda pode colocar um gerador, um inversor on-grid, tá? Que isso é muito interessante, a capacidade de você usar um inversor on-grid. O Aldo 365, ele usa o Fronius, por exemplo, né? Mas ele também usa um controlador de carga. Tem diferentes razões para usar ou não inversor on-grid, a gente não vai tocar nesse tema, mas sempre quanto mais possibilidades que você tem de criar um sistema, já seja com inversor on-grid ou controlador de carga, os dois, ele te permite graus de eficiência maiores, tá? E nós ainda podemos ter um gerador a diesel, a rede elétrica. O gerador a diesel funciona como backup. O próprio sistema da Aldo, se eles quiserem, podem colocar um gerador a diesel. Por quê? Para ter a redundância da redundância da redundância. É possível, por exemplo, num hospital seria interessante. E eu acho que basicamente a ideia de você armazenar energia é porque o sol, ele só brilha durante o dia, né? Aqui no Brasil será das 7 às 6 da tarde. E a energia que sobra, ela vai para a rede. Mas se essa energia vai para a rede e tiver algum tipo de imposto, você vai perder essa parte dessa energia, vamos dizer, vai perder em imposto ou alguma taxação. A ideia de você ter uma bateria é que parte da energia
possa ir para a bateria e outra parte para a rede, e depois você usar essa energia à noite desde a bateria. Se faltar, você pode usar a rede elétrica. A vantagem disso é realmente você usar a energia do sol 24 horas. Armazena durante o dia e usa durante o dia e a noite. A gente pode fazer sistemas com schedule charging ou load shifting. Load shifting é isso que eu acabei de comentar. É quando você pega a energia do dia e usa à noite, tá? Se você tivesse uma demanda contratada, a energia à noite era mais cara. Então, você pega a energia que é mais barata durante o dia, das placas, por exemplo, e você usa à noite, quando a concessionária te cobra mais por usar a energia dele. Isso daí é criado através de uma configuração que se chama Schedule Charging, que vem em todos os dispositivos e monitoramentos do tipo GX da Victron. E a gente também, como comentou o Joaquim, a gente pode fazer peak shaving. Peak shaving é quando você diminui a curva, a ponta da curva de utilização de potência da rede. Por exemplo, você tem uma demanda contratada de 75 kW, você não quer exceder, o Victron ele gerencia quanta energia ele pega da concessionária e quanto que ele pega da bateria. Então, ele não vai deixar você pegar mais energia do que você pode da concessionária. Isso também, por exemplo, pode ser útil quando o padrão de entrada ele está limitado. Isso é muito comum, por exemplo, em áreas rurais. E esse sistema da Aldo, mais ou menos, é assim, eu não sei muito detalhe do sistema da Aldo. O Paulo, da Ion, vai falar mais sobre isso, tá? Então, vejam que a gente tem uma possibilidade imensa de soluções com a Victron. O Aldo 365 é uma dessas soluções, uma solução muito robusta, está funcionando, acho que nunca deu problema, não deve ter dado problema, funciona com BYD, funciona muito bem com outras soluções. E o sistema esse, o Joaquim também já mostrou, tem outros sistemas ao redor do mundo também muito parecidos ao da Aldo, é um sistema da ONU, das Nações Unidas, de 135 kVA, com bateria da BYD também. E, bom, da minha parte isso, eu acho, não sei se agora vai falar o Paulo, vai entrar o Marcelo, que vai falar um pouco mais sobre o sistema da Victron. A gente vai voltar com o Marcelo. A gente deixou o Paulo para o final, então. Vou passar aqui a apresentação para o Marcelo. Marcelo, está ouvindo a gente bem? Marcelo? Oi, Bruno. Oi, passei a apresentação para você. Marcelo, recebeu aí a solicitação? Sim. Você me ouve, Matheus? Sim. Me dá a permissão que o Marcelo faz por mim aqui. Melhor então. Acho que a conexão está melhor. Por favor. Pronto. Então coloca o Marcelo. A tela está com você agora, Edilene. Senão a gente vai ficar... Mas o seu tá ótimo, viu, Edilene? Tá perfeito. Grande Bruno, tudo bem? Maravilha! Um prazer aí ter vocês aqui com a gente. O pessoal tá ansioso aí para a gente que agradece. A gente agradece muito a oportunidade do Canal Solar, né, juntamente com os nossos parceiros aí, Aldo Componentes, Victron, Ion, grandes parceiros da BYD. Para a gente é uma honra, né, falar desse tema tão importante, que é o armazenamento de energia, e que um dos pilares aí de eficiência energética também, né, muito falado hoje, a parte de eficiência energética, e a gente, lá em 95, já tinha a BYD sendo fundada com esses três pilares, né, da parte de eficiência energética, né.
que é basicamente a geração de energia, o armazenamento e a distribuição. Então, acho que vocês estão vendo já a minha tela, né? Sim, pode pôr aí em tela cheia já. Tá, maravilha. Aqui a gente tem uma pequena apresentação da BioID, bem resumida, né, que o tempo é curto. Então, a empresa, a gente passa por timeline da BioID, uma empresa fundada em 95 e que nos anos 2000 revoluciona a tecnologia de lítio, das baterias de lítio, e desde então tem um crescimento exponencial no mercado, né? Saindo aí de 20 colaboradores para mais de 230 mil atualmente. Uma empresa com presença global, com mais de 230 mil colaboradores, mais de 30 parques industriais, mais de 40 escritórios ao redor do mundo. As unidades de negócio da BioID, as principais, a parte de eletrônicos, de baterias, de veículos de passeios comerciais, aí, da parte de ônibus e caminhões, e também da parte agora do SkyRail, né? As nossas soluções metro-rodoviárias, aí, o SkyRail e o SkyShuttle, que são os monotrilhos elétricos. Tá? A BioID sempre teve uma presença muito forte, né, no mundo com as soluções em eficiência energética, mas no Brasil também, né, a BioID ela investe muito pesado no Brasil, tanto é que a gente tem uma fábrica de painéis solares no Brasil e também de chassis de ônibus elétricos, e agora, em 2020, estamos inaugurando a nossa fábrica de baterias em Manaus, baterias de lítio. Inicialmente uma produção para veículos elétricos, mas a posteriori aí a gente pretende também estender isso, obviamente, para sistemas de armazenamento. E a BioID tem centros de P&D no Brasil, isso é muito importante destacar também, tanto na parte de ônibus elétricos, como também de módulos fotovoltaicos. Então, esse investimento no Brasil é muito importante também. A nossa fábrica, nós começamos aqui em 2014, iniciando com o chassi de ônibus elétricos, e aí tem todo o histórico, né, do Brasil, até culminar agora em 2020 com a nossa planta de baterias em Manaus. Nessa planta de painéis solares já produzimos mais de 1.100.000 painéis, um pouquinho aí do nosso roadmap, né, da 2020-2021. Painéis com filame importado. Os dois primeiros são aí, que a gente chama de cartão de visita da BioID, né, os painéis policristalino e também monocristalino, atingindo a potência de 395 watts. O nosso bifacial, também desenvolvido no Brasil, pelo nosso time de P&D, que atinge de 365 a 385. Obviamente, dependendo do tipo de albedo que você tem, você pode atingir 470. Né? Esse painel é mais para usinas aí solares, grandes projetos. E já está em desenvolvimento da BioID, pelo nosso time de P&D aqui no Brasil, o nosso painéis que ultrapassa aí a casa dos 500 watts. Os painéis 490, 510. Também desenvolvido no Brasil. Prova que a BioID investe muito pesado de novo no Brasil, né? E temos painéis importados também da BioID, tanto poly quanto mono. A única empresa do Brasil a ter um laboratório aí para desenvolver módulos fotovoltaicos. A empresa tem uma usina experimental de 0,5 mega com um ESS de 630, também aí colocando um marco, né, no setor elétrico brasileiro. É a única empresa que consegue aí colocar uma usina junto com o armazenamento de energia, né, aí fazendo complemento de demanda. Importante que nessa usina a gente vai ter todo tipo de painel disponível, né, painel mono, poly, bifacial, enfim, multibus bar, para testar as tecnologias. A ideia é levar os parceiros nossos, né, para comprovar também o que o datasheet mostra. Ou seja, além do papel, a gente mostra a fábrica da BioID produzindo o produto e também ele aplicado na usina. Totalmente diferenciada a abordagem que a BioID faz junto aos seus clientes. Alguns cases nacionais da BioID, então, usinas aí na ordem de 1 mega, 5 mega, são muitas no Brasil, com painéis BioID. E cases globais também, ou seja, a BioID não atua somente no Brasil, obviamente, e tem grandes projetos fora do Brasil também. O nosso assunto principal hoje são baterias, ou um dos principais. Então, a BioID é a única empresa do mundo que tem aí o ciclo completo de baterias de lítio, desde a parte da matéria-prima
até a parte de reciclagem dessas baterias. Atua em mais de 24 anos na produção de baterias de lítio e de experiência em ESS mais 16 anos, uma integração vertical completa, né, da BYD na linha de produção, e uma capacidade muito interessante de 65 gigawatt-hora em 2020, com algumas joint ventures que a BYD tem, com parceiras do setor automotivo. Esperamos aí até 2022 atingir a marca de 100 gigawatt-hora, mantendo a liderança da BYD nesse mercado de baterias de lítio. E uma confiabilidade muito grande, ou seja, as baterias da BYD não vão somente em sistema de armazenamento, né, principalmente vão aí em veículos elétricos também. A gente sabe que as normas vigentes em cada país para esse mercado é muito rígida. E a BYD as atende há mais de 10 anos, ou seja, é muito confiável as baterias da BYD também. As certificações internacionais, a gente sabe que no Brasil não existem resoluções ainda para sistema de armazenamento e baterias de lítio. No entanto, as normas internacionais, todas elas certificações, a BYD as possui. Um pouquinho sobre o mundo do lítio, né? Sobre cada tecnologia, então cada um oferece, obviamente, um tipo de vantagem. A BYD sempre vai prezar pela segurança e vida útil da bateria. Então, quando a gente compara as químicas de lítio aí que tem escala produtiva e aplicações no mercado, o fosfato de ferro-lítio se destaca e por isso a BYD o usa no sistema de armazenamentos que a BYD tem, seja em B-Box ou ISS em container. E por que ela é mais estável? Principalmente em relação à temperatura. Ela suporta uma temperatura maior, ou seja, ela começa a entrar em estabilidade já próximo aos 500 graus, enquanto outras químicas de lítio, próximo aos 200 graus, já começam a entrar em estabilidade. E o fosfato de ferro-lítio, a bateria da BYD, não libera oxigênio, então não causa combustão espontânea. Isso é muito importante também, porque o sistema de BMS está gerenciando o tempo todo a sua bateria de lítio, as suas células. Então, qualquer tipo de problema que você venha a ter no BMS, o seu risco, tanto funcional quanto de acidentes, ele é aí exponencialmente elevado. Um pouco sobre mercados e oportunidades, quando a gente olha um pouco sobre a participação em utility scale, o lítio no mundo ele se destaca, diferente de outras tecnologias. No Brasil, infelizmente, ainda a gente está desbravando esse mercado, né? A Aldo foi a primeira a dar essa oportunidade para a BYD trazer suas baterias de lítio para o Brasil, uma grande parceira que a BYD tem aí no mercado. Mas o lítio no mundo ele se sobressai frente às outras tecnologias quando você fala em sistema de utility scale. Em relação a algumas projeções que a Bloomberg faz no mundo, a gente tem na parte esquerda aí as principais aplicações e na parte direita, até 2040, quem serão os principais players desse mercado em termos de aplicações nesse mercado. Tá? Trazendo para o nosso mundo aqui da América Latina, a gente vê que principalmente Brasil e México vão aí figurar entre os principais, com aproximadamente 1 gigawatt-hora instalado até 2025, cada país. E por que isso? Né? Principalmente no Brasil, a gente tem eu pontuei algumas coisas aqui importantes que fazem com que nós tenhamos aí essas grandes oportunidades para armazenamento no Brasil. A primeira delas, obviamente, é o crescimento das fontes renováveis, que a gente sabe que são fontes intermitentes. Tá? Então, precisa da bateria para garantir tanto a estabilidade como a famosa despachabilidade. A redução de custo nas baterias de lítio, que também está acontecendo. O lítio vive hoje o que o solar viveu lá atrás, ou seja, uma química, uma tecnologia ainda desconhecida para muitos, e ainda com preço que não cabe em todos os projetos, mas que já cabe em muitos projetos. Né? O próprio modelo tarifário do Brasil, temos que lembrar que logo teremos aí as tarifas horárias no Brasil sendo aplicadas. Mobilidade elétrica, obviamente quem tem um carro elétrico ou algum veículo elétrico vai precisar de armazenamento, né? Uma vez que você não tem aí, ao mesmo momento que você está gerando a energia, abastecendo o seu veículo, você tem que ter um armazenamento para isso. E o aprimoramento da tecnologia de lítio, ou seja, todo dia a gente consegue melhorar ainda mais a bateria de lítio.
quando você fala em densidade energética e longevidade, número de ciclos. Isso também é muito importante para a gente elevar a participação no mercado de armazenamento. E no Brasil, em específico, a gente tem um mercado muito interessante, né? Que é esse mercado de sistemas isolados que rodam a diesel no Brasil. Esses são dados oficiais, né? Somente aí no norte do Brasil, de sistemas rodando com diesel. Ou seja, você tem aí grandes sistemas rodando com o diesel, e todos eles cabem em baterias, né? Olha só os números, 4,5 gigawatt-hora. Então, é muita coisa rodando com o diesel e cabem perfeitamente sistemas como esse, da BYD. A BYD tem solução desde 2,5, uma simples residência, num sistema isolado, até soluções acima de 300 mega. Não existe tamanho de sistema que a BYD não consiga atender com seus produtos e soluções. A gente, obviamente, vai falar um pouquinho mais da linha B-Box hoje, que é aí 2,5 até 441,6 kWh, mas a BYD também produz o sistema completo de ESS Outdoor, que é o sistema central, que a gente está mostrando a figura central, e também em containers. Falando dos produtos B-Box, nós temos hoje no Brasil 3 produtos aí a serem aplicados, né? A B-Box Pro, que pode partir de 2,5 ou de 3,8, a B-Box Pro 13,8 e a B-Box 3,5 a 14. Todas elas com fosfato de ferro-lítio e todas elas oferecendo o mesmo tipo de vantagem, né? E quais são as vantagens dessas baterias B-Box da BYD? Primeiro, que é da química mais segura que existe, que são fabricadas. A possibilidade de interconexão, então eu saio de 2,5 e vou até 441,6, né, instalando sistemas em paralelo. O sistema não precisa de sala de baterias, ele não emite gás tóxico, né? Então isso é muito importante porque você tem um sistema instalado, seja na área de uma residência ou no sistema aí bem tranquilo que não oferece risco de explosão ou coisa do tipo. Todas as baterias da BYD, elas têm um sistema de gerenciamento, o BMS, que eu diria que é o grande segredo da BYD. Muita gente acha que é a bateria, na verdade também é a bateria, mas principalmente o BMS, um sistema de hardware e de software muito bem desenvolvido pela BYD. A garantia de 10 anos na bateria de lítio e uma baixa manutenção no sistema. Ou seja, por que ele é viável em sistemas isolados, né? Porque ele não leva a manutenção muito cara. É aí que você tem a redução de custo. Você instala o sistema e a manutenção ela é muito baixa. E a instalação do sistema também é muito simples. Então, essas vantagens fazem com que a linha B-Box da BYD realmente comece a viabilizar os projetos híbridos e off-grids no Brasil também. Um pouquinho sobre cada produto. Então, nós temos a B-Box 2.5 até 10. São 4 módulos de 2.5 instalados em paralelo. Um pouquinho aí do interior da bateria, como ela funciona. Tá? Então, você tem ali uma BMS em cada módulo, que se comunica com a minha BMU, que, por sua vez, se comunica com o inversor via CAN. Para se comunicar com o inversor, eu tenho que ter um protocolo de comunicação desenvolvido entre as engenharias. No caso da Victron, a engenharia da Holanda, junto com a engenharia da BYD, na China, sentaram e desenvolveram esse protocolo de comunicação, que é muito importante. Eu também consigo colocar essa bateria, 8 módulos, 8 gabinetes desses de 10 kWh, formando um sistema de 80 kWh. Eu saio da 2.5 e parto para 13.8, aí eu já não tenho mais 2 módulos instalados em paralelo, eu tenho 2 módulos em série, então esse sistema ele já parte de 13.8. Quando eu faço a instalação em paralelo, com até 32 unidades, eu atinjo a incrível capacidade de armazenamento de 441.6. Também é um sistema muito interessante, né? É esse sistema que está instalado na Aldo, com 30 unidades. Uma bateria nova da BYD, que funciona somente on-grid para sistemas híbridos. É um sistema que a gente chama de Lego, né? Uma bateria de 3.5 cada módulo, que você pode instalar também em paralelo. Sistema muito interessante também. Como se dá a comunicação desses sistemas? Então, a gente viu ali o sistema em paralelo, que se comunica via CAN com os inversores da Victron. Contextualizando, né, um pouquinho a respeito do que é um sistema on-grid, híbrido e off-grid. On-grid é o nosso, diria, o feijão com arroz hoje em dia, né? Quando você instala os painéis no telhado.
Quando você acrescenta uma bateria a esse sistema, você passa a fazer a gestão da sua energia, então você tem um sistema híbrido, começa a buscar independência energética. Quando você elimina a rede, você tem um sistema 100% off-grid. Um pouquinho de sistemas off-grid, acho que o Paulo vai falar um pouquinho mais disso, apresentação aí da Ion. Monofásico, bifásico, trifásico, usando a Victron. Eu posso colocar também a figura de um gerador, bem interessante. Sistemas híbridos, eu posso ter a figura das famosas cargas críticas, fazer um sistema separado para atendê-las, trabalhando realmente com eficiência energética, ou posso simplesmente pendurar todas as cargas do meu sistema nas baterias, que também pode ser utilizado. Algumas aplicações, a mais famosa do Brasil, aí, referência na América Latina, sendo a maior, é a Aldo. A Aldo, ela aplica realmente a eficiência energética, então ela gera a sua própria energia, ela armazena essa energia, ela faz não só um backup, como faz complemento de demanda e também a hora ponta, e a Aldo tem um veículo elétrico da BYD, então ela capta a energia de forma eficiente e limpa, ela armazena essa energia também de forma eficiente e ela distribui de forma eficiente. Isso é muito importante. Alguns cases que a gente tem de sistemas híbridos e off-grids no Brasil. A BYD hoje é líder nesse mercado. Alguns cases interessantes, como esse case de geradora diesel, numa ilha, onde a gente tinha um custo muito alto anual desse sistema, cerca de 75 mil, operação e manutenção desse sistema. Eu vou dar uma acelerada aqui, que o tempo está acabando. Isso aí prova, pessoal, que o sistema com geradora diesel, para alguns casos, obviamente, onde você tem um custo muito elevado de OEM, de operação e manutenção, cabe muito bem o sistema solar com baterias, mais os inversores da Victron. Então, aí o cliente, nesse caso, investiu cerca de 260 mil, e ele tinha um custo aproximado anual de 75. Então, dá para a gente fazer uma conta simples de backup por volta de 3 anos e meio aproximadamente. Então, a gente levou energia para 6 residências, antes só tinha uma residência em tempo integral. Acabamos levando dignidade também para as pessoas que não tinham acesso a itens básicos, como refrigerador, ventilador e televisão, além de tirar o custo de OEM, o que é muito interessante. A gente compara sempre com baterias de chumbo ácido, que também tem as suas aplicações no mercado, mas o lítio também veio para buscar o seu espaço. Então, aí a gente faz um comparativo de sistema, um cliente que tinha a necessidade de 10,6 kWh, a gente compara o sistema de lítio com o sistema de chumbo ácido. Então, a gente tem ao lado a curva, que você tem esse retorno do investimento. Uma curva bem simples, a gente não considerou aí o custo de substituição das baterias de chumbo ácido a cada 2 anos. Tá? As baterias da BYD é referência principalmente na Europa. Quando você fala em eficiência energética e a questão também de segurança. Aqui o nosso sistema outdoor, quando a gente sai da linha B-Box e passa para sistemas de médio porte, com todos os componentes BYD, inclusive os inversores, também BYD. O sistema principalmente para a hora ponta, completo da BYD, pode também ser instalados em paralelo. O nosso sistema de container da BYD, que também temos cases já instalados no Brasil e em todo o mundo. E também aqui no nosso laboratório, na nossa usina experimental da BYD, a usina de P&D. Esse é um sistema que a gente tem em Uberlândia, com a CEMIG Qual Sol, que foi premiado o ano passado entre os 3 melhores do mundo. Aqui algumas perspectivas e também riscos e desafios que a gente tem. Eu deixo para vocês depois pesquisarem aqui, mas mudança de mindset, eu diria que é um item muito importante. E aqui alguns riscos, A gente fala muito na questão de bateria de lítio é tudo igual, bateria de fosfato de lítio é tudo igual, e a gente vê que não é bem assim. Já tem sistema pegando fogo no Brasil, e isso é muito perigoso. Então, vamos lá, se uma célula fotovoltaica fabricada de silício não são todas iguais, o que dirá uma bateria de lítio, de fosfato de ferrolítio, que é muito mais complexa. Além disso, tem o fator da BMS. Então, esses acidentes que a gente vê, mundo afora, com prejuízo acima de milhões, a gente vê que já foram investigados e, principalmente, tem erro de BMS. Então, são prejuízos na ordem de milhões, 88 milhões, aí 78 milhões, e falha de BMS. Então, assim, quando a gente fala que bateria de lítio é tudo igual, não é bem assim.
né? Tem a questão aí do processo produtivo, obviamente, da matéria-prima utilizada, e também da questão, principalmente, da BMS. Tá? Aqui o site da BYD, onde é possível encontrar todos esses dados, como boletins de painéis e baterias. É basicamente isso, pessoal. Foi bem rápida a apresentação. O tempo é curto, a gente tentou reduzir a apresentação aí ao máximo, mas é isso que a gente tinha para apresentar hoje para vocês. Meus contatos seguem aí. Vocês, caso necessário, fiquem à vontade. Perfeito, muito obrigado. Vou passar aqui a apresentação para o Paulo agora. Paulo, tá ouvindo a gente aí? Estou ouvindo sim, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, pode mandar bala aí. Não, legal, o pessoal facilitou minha vida, porque agora ficou fácil. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você fica vendo esse daqui? Sim, estou vendo a apresentação normal, cheia. Tela cheia, isso. Tá certinho. A apresentação cheia, mas está interferindo na tela isso aqui? Não interfere. Não interfere. Tá, né? Deixa eu só, então, vou colocar de novo. Na minha tela ela fica aparecendo. Então tá bom. Obrigado pela oportunidade, né, participar aqui junto com o Canal Solar, junto com o Aldo, junto com o pessoal da BYD, o Jorge da Victron, são grandes parceiros, acho que a gente também gosta bastante desse tema, acho que 1 hora é pouco, eu vou correr aqui, acho que eles já falaram algumas coisas que estão na minha apresentação, então eu vou passar um pouco mais rápido, mas eu acho que tem algumas coisas que eles não falaram ainda, que pode ser interessante também. Então, o que eu vou falar é um pouquinho da Ion também, como todo mundo falou um pouquinho, só 2, 3 slides aqui. Topologia de sistema, o Marcelo e o Ortiz já falaram um pouquinho, só para relembrar. E a gente tem aqui um slide de desafios e erros comuns, né, para quem está entrando no sistema, ou para quem já fez algum pequeno, quer fazer um maior. Acho que isso daqui é um tema legal, interessante. Cases e monitoramento. A gente pode entrar no monitoramento online aqui, eu pedi a permissão para o Joaquim, a gente vai tentar entrar no monitoramento dele aqui e mostrar tempo real o que está acontecendo lá na Aldo, que acho que é interessante também o pessoal ver. Então, a Ion, ela nasceu dentro de uma empresa que atua no mercado já brasileiro há mais de 20 anos, então ela é uma empresa jovem, mas que nasceu com uma experiência de mercado brasileiro já há mais de 20 anos. A gente começou representando a Victron Energy lá em 2016, a gente acabou virando um especialista aí de Victron no mercado brasileiro e por consequência de Energy Storage. Lá em agosto de 2018, o Aldo instalou o primeiro, foi pioneiro aí de instalar e logo instalou um sistema gigante que é provavelmente o maior da América Latina aqui, ou da América do Sul, se a gente considerar Fronius, BYD e Victron nessa configuração. E essa é aqui as carinhas do povo que trabalha lá. Então a gente tem uma equipe bastante enxuta, são os engenheiros, técnicos, o pessoal da área financeira, tributária, marketing, a equipe da Ion, que eu não posso deixar de falar aqui. Então, vamos lá, falando um pouquinho da parte técnica. O pessoal já falou aqui, mas a gente tem um sistema típico off-grid, né? Eu acho que para falar de bateria, não pode deixar de falar de off-grid. Ele tem um sistema que é composto por painel fotovoltaico, controlador de carga, bateria e inversor. Praticamente isso, e você tem as cargas, né? Como o pessoal disse anteriormente também, o sistema da Victron depende do tamanho do sistema, depende do modelo do inversor, você pode acoplar ele a um gerador a combustão. Né? Então, no sistema off-grid, muitas vezes é indicado até ter um gerador a combustão para uma situação especial, de alguma falha no sistema, de alguma correção, manutenção, você tem lá um gerador a combustão para tocar alguma carga essencial. Né? Essa é uma solução Energy Storage típica, é a solução que está instalada no Aldo, né? Nós participamos lá na instalação do Aldo, como a gente falou. O Aldo virou tão fã o próprio Aldo virou tão fã que toda a família dele tem um sistema de energy storage na própria residência, né? Então também é um modelo não só comercial de grande porte, no caso dele é bastante grande, mas também
para os sistemas menores residenciais que se aplica, né? Nesse caso, você tem aqui o sistema gerador solar tradicional, no caso lá do Aldo é um Frônios, né, que está indicado aqui. Você está abastecendo um quadro de distribuição, né, um unifilar simples aqui, né, pessoal, para não ficar complicando. Você tem o sistema de gerenciamento da Victron, que é o Color Control, que é chamado produto dentro da Victron, e os inversores, que podem ser multiplicados aqui por fase. Nesse caso, então, está indicando 3 fases, 2 inversores por fase, e a composição do banco de baterias. Normalmente é um banco de baterias para um sistema, né? Então, nesse caso, se você tem a interrupção da rede, vou até fazer uma... Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Se você tem a interrupção da rede que está vindo lá da sua rua, você tem esse sistema praticamente trabalhando autonomamente sem a necessidade da rede. Então, ele virou isolado, você está abastecendo todas as suas cargas, inclusive com o seu Frônios funcionando aqui. Novamente, esse é o modelo que está funcionando lá no Aldo desde 2018. Esse é um outro sistema, um outro modelo. Aqui já é um conceito um pouco diferente, então eu posso ter um investimento um pouco menor, a gente chama de célula de sobrevivência. Eu tenho as mesmas características: painel fotovoltaico, controlador de carga, o inversor, bateria e o gerenciador do sistema. Nesse caso, o que acontece se eu tiver uma situação de interrupção do sistema da rede, o quadro geral vai parar de funcionar. Então, as cargas não prioritárias não estão funcionando mais. O que vai continuar funcionando é só a minha célula de sobrevivência, por isso que a gente chama de célula de sobrevivência. Então, ficou um circuito isolado aqui da rede. Enquanto não tiver rede, esse sistema está funcionando. Então, eu estou abastecendo lá. O que a gente chama de cargas prioritárias? A iluminação, computador, geladeira, sistema de segurança, portão elétrico, por exemplo, de uma residência, né, numa área residencial. E aí eu posso criar essas células de sobrevivência. Numa clínica, por exemplo, aí eu tenho uma geladeira que está guardando vacina, então aquela geladeira vai ser a carga essencial dessa célula de sobrevivência, e por aí em diante. Este é um outro sistema. Bom, eu não vou falar sobre esse, vamos pular esse, porque a gente tem um tempo bem curto aí, mas eu acho que também é uma composição de célula de sobrevivência com aquele outro sistema com geradora tradicional on-grid. E vamos para esse slide aqui, que acho que é legal, para a gente falar de desafios e erros cometidos com utilização de bateria. Bom, o primeiro erro é subestimar um sistema com uso de baterias, né? Um sistema com uso de bateria, seja ele on-grid, né, ou ESS, ou Aldo 365, como queira chamar, ou um off-grid, muitas vezes ele é subestimado, né, tecnicamente. Então, ele precisa de um conhecimento técnico um pouco mais profundo do que um sistema on-grid tradicional. E a gente vai falar por que aqui, né? Um sistema com essas características, o dimensionamento de cargas e o consumo é preciso ser feito. Não dá para pegar a conta. Então, se eu tenho um sistema off-grid, primeiro eu nem tenho conta, né? Eu preciso ir lá e perguntar para o cliente: o que você vai ligar aí? Ou o que você tem ligado aí nesse gerador a combustão? Eu tenho uma geladeira, eu tenho meia dúzia de iluminação LED, eu tenho uma tomada para carregar meu celular, eu tenho... Bom, ele vai falando o que vai falar, e aí você ainda tem que complementar com informações falando qual que é a potência de cada um desses equipamentos, quantas horas por dia você está usando cada um desses equipamentos. Então, isso vai fazer o dimensionamento das cargas desse sistema, que é muito importante para você dimensionar depois o tamanho desse banco de baterias, que está aqui como segundo desafio de projeto. E é lógico, isso vai trazer o seu cálculo de autonomia. Então, dependendo do tamanho do banco de baterias, da potência total instalada e do consumo do seu cliente, você tem uma equação para calcular a sua autonomia. Normalmente, o sistema off-grid, ele tem que ter uma autonomia de pelo menos aí 24, 36, 48 horas. Um sistema que a gente está falando de backup, quando acaba a energia elétrica, você vai negociar com o seu cliente qual é o tamanho da autonomia que ele necessita. Óbvio, hoje em dia, ainda as baterias são um sistema de alto valor agregado, né? Então, não dá para
pensar que vai colocar lá 3 dias de autonomia na casa inteira. Isso daí vai ficar um projeto milionário. É possível? É possível, mas é economicamente viável? Provavelmente não. A maioria dos sistemas que a gente calcula para cálculo de autonomia num sistema conectado à rede, que o cliente quer um backup, né, para caso de falta de energia, vai de 2 a 4 horas, né? Lógico, pode ter uma eventualidade, eu posso, no caso do Aldo, por exemplo, ele tem uma associação direta a fator de faturamento da empresa como um todo, então se ele perde mais do que 4, 5 horas, ele perde muito faturamento, então é muito importante que ele não tenha em momento nenhum falta de energia, então por isso a equação dele é completa. Dimensionamento de cabos, isso daqui é tão simples, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado com o dimensionamento de cabos, não no lado de corrente alternada, mas do outro lado. A gente sempre tem um lado de corrente contínua e a gente precisa lembrar que do lado de corrente contínua eu estou trabalhando com 12, 24 ou 48 volts. E a potência ela é equivalente na entrada e na saída. Então, eu estou falando aí de dimensionamento de cabos a alguns sistemas, por exemplo, lá no caso do Aldo, não é nem cabo, é barramento de cobre, né? O tamanho da corrente que está passando lá. Então, a gente tem que lembrar aí das leis de Ohm, né? Para poder fazer os dimensionamentos. Outra questão característica de projeto é a corrente de partida de alguns equipamentos, né? Motor tem corrente de partida, então o motor pode ter aí 10, 15, 20 vezes a corrente nominal de partida na hora que inicia o seu trabalho. Então, os inversores da Victron, eles permitem até o dobro da potência nominal. Então, um inversor de 15 kVA, ele vai suportar por alguns segundos até 30 kVA para poder fazer essa partida desse motor e depois ele entra em regime e essa corrente vai cair. Então, isso tem que ser levado em consideração no projeto. Na instalação, alguns erros ou desafios aí. Falta de aterramento, né? Principalmente sistemas off-grid sofrem muito com falta de aterramento, né? Off-grid, às vezes não, todas as vezes ele está desconectado da rede, você pode não ter um bom aterramento feito lá, e isso causa um grande transtorno para esse tipo de sistema. Inversão de polaridade. Bom, inverter polaridade, pessoal, de bateria, muitos equipamentos sofrem com inversão de polaridade. A gente costuma dizer que é igual você pôr lá no seu carro e inverter a polaridade da bateria do seu carro. Tenho certeza que vai detonar um monte de equipamento que está ligado lá, porque não permite a inversão de bateria. Os inversores também não permitem, e aí tem que tomar muito cuidado. Falta de sistemas de proteção. Do mesmo jeito que os sistemas on-grid, nós utilizamos sistemas de proteção com DPS, disjuntores, nesse caso também, precisa usar. Às vezes o pessoal faz aí sistemas sem proteção e acaba causando alguns transtornos. Descarga profunda da bateria. Aqui eu estou falando de chumbo ácido, né? As baterias de lítio, normalmente, ela permite até um 90% de descarga da bateria. Uma bateria de chumbo ácido não permite isso, permite 40% de descarga, no máximo 50% de descarga em algumas situações especiais, né? Se você está utilizando descarga profunda, a vida da sua bateria vai cair drasticamente. Então, uma bateria de chumbo ácido poderia durar 2, 3, 4 anos, ela vai durar alguns meses apenas se for feito esse tipo de ciclo. E um fator aqui na instalação é efeito de temperatura de trabalho, né? Baterias, novamente, o Marcelo falou, as baterias de lítio não sofrem com temperatura de trabalho, mas as baterias de chumbo ácido sofrem muito com temperatura de trabalho, e os inversores também. A eficiência do inversor ele cai drasticamente conforme vai aumentando a temperatura de trabalho na instalação. Então, realmente, o Marcelo mostrou lá o mapa do Brasil, norte e nordeste, tem um grande potencial de instalação, principalmente de sistemas off-grid ou híbridos com uso de gerador a combustão, como se fosse a rede, mas é um local quente e úmido que tem que se tomar cuidado com essa característica. Aqui alguns cases, o pessoal já também passou alguns deles lá. Esse primeiro é o Aldo, é o próprio Aldo, né? Algumas fotos lá, o pessoal já
mostrou aí. Alguns residenciais, aqui, esses são residenciais, todos eles são célula de sobrevivência, então não estou abastecendo a casa inteira, eu estou abastecendo grande parte ou uma boa parte que o cliente achou extrair. Outros tipos de instalação, torre de rádio, por exemplo, tem uma em rodovia, né, para você fazer transmissão de rádio. Aqui é um sistema off-grid, já entrei um pouquinho mais em sistema off-grid ou híbridos com o sistema gerador a combustão. Nós também temos um projeto lá em Manaus, lá no Amazonas, com um barco. Esse daqui é bem interessante, porque ele você consegue selecionar os horários, qual é o horário de funcionamento de cada etapa. Então, por exemplo, almoço e jantar, que é um barco turístico, os clientes estão lá no barco, não quer ruído, não quer fumaça, então não vai usar o gerador a combustão. Você pode programar o veículo para ele usar da bateria e da energia solar, né? E aí, quando os hóspedes saem do barco, vão visitar alguma aldeia indígena, por exemplo, você tem a oportunidade aí de usar o gerador a combustão para carregar a bateria num dia nublado, por exemplo, você não teve muito insolação para carregar as suas baterias. Então, é um sistema bastante flexível, que você consegue fazer todas essas programações através do gerenciamento do veículo. E aqui tem uma Ilha do Cardoso, a gente acabou de efetuar esse projeto, ele está em funcionamento desde dezembro do ano passado, aqui em São Paulo, totalmente off-grid também, e nesse conceito híbrido com gerador solar, baterias e um gerador a combustão acoplado como backup do sistema todo. Praticamente isso, eu acho que esses são os temas mais relevantes. Eu queria mostrar um monitoramento agora, como funciona. Acho que o monitoramento da Victron ele é bastante interessante. Eu tenho ele aberto aqui. Dá para ver aí? Opa, vamos ver sim. Tá todo mundo Tá conseguindo ver? na expectativa. Opa, dá para ver. Dá para ver aqui? Dá para ver sim. Então, Se puder esse guiar a aqui gente. Não entendi. Não, desculpa, eu te interrompi, mas é só. Não, a gente consegue ver sua tela sim. É só você nos explicar aí quais são os Vou parâmetros explicar. do monitoramento. Legal. Então, esse daqui está mostrando tá lá, né? Tem o nome, a Nova Aldo. É um dos temas, então a gente consegue ver os 2 últimos dias aqui, né? O que aconteceu nos 2 últimos dias. Então eu posso trocar. Então você está vendo que o Aldo está utilizando, quanto ele está gerando de energia solar, são essas barrinhas laranjas, as barrinhas vermelhas são que ele consumiu de rede. Aqui você vê entrando o state of charge, né, que é o estado da carga da bateria. Então, vê o sistema entrando às 18 horas, que é o horário de entrada para aquele peak shaving que o Ortiz comentou. Então, ele tem programado às 18 às 21, ele entra em peak shaving, vai usando de bateria, depois volta a fazer o carregamento das baterias. A prioridade dele é que as baterias estejam carregadas para uma eventualidade de falta de rede, e você pode ir passando, né, olhando como foi ontem esse tipo de sistema, como foi nos últimos 30 dias. Aqui você vê bem, né, toda a característica aqui de consumo. Você também pode entrar aqui, por exemplo, né, os últimos, vamos pegar aqui, hoje, como é que foi lá, tempo real. Então você vê que praticamente durante o dia o Aldo está utilizando, aqui é o balanço energético, né? O que é laranja é geração solar, o que é vermelho está vindo da rede e o que é azul vem da bateria, né? Então a gente consegue fazer todo esse monitoramento. Eu estou em São Paulo, né? Não estou em Maringá, o Joaquim está lá em Maringá agora. Deve estar assustado, porque se eu cometer alguma gafe aqui, eu derrubo ele lá, mas não vou fazer isso, tá, Joaquim? Mas esse sistema ele é bem robusto e você consegue, então, controlar um sistema que está naquele barco em Manaus, que a gente falou, uma ilha no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, um sistema em rodovia lá em Minas Gerais. Você consegue entrar em cada um desses sistemas e identificar o que está acontecendo, inclusive ver registros de alarme, de erros, fazer correções, fazer ajuste dos sistemas remotamente sem precisar fazer uma visita até a planta. Então, ele é um sistema bem robusto. Acho que é isso, senhores.
Muito legal, Paulo. Então quer dizer que agora, nesse exato momento, então, lá na Aldo, tá tudo com bateria. Nesse exato momento, deve estar tudo com bateria. Vamos entrar lá. Olha só. Então não está consumindo energia no horário de ponta, pagando aquele valor mais caro, então. Aqui, ó, última hora. Tá exatamente aqui, ó, na última hora. Ele entrou nas baterias 18 horas, tá vendo? Ele tá, Muito agora legal. estamos, vamos ver, 18h40, né? Ele marcou o último apontamento aqui às 18h30, então ele está em baterias exatamente agora, na última hora. Muito legal. Hein, Paulo, vale lembrar também que são 2 quadros, né? A gente tem uma divisão aqui dentro da Aldo, então tem o quadro A e o quadro B, com 2 sistemas no conceito de Lego mesmo, né? E assim você consegue, então, multiplicar a sua potência, né? Escalonar isso dentro da sua rede. Exatamente. Esse é bem... um fator... Pode concluir aí, já. Não, eu só ia dizer que é um fator bem interessante, né? E uma solução escalonável, né? Você pode trabalhar a solução de acordo com a necessidade do seu cliente, né? Sem dúvidas. Muito legal. Não, aí um ponto também muito importante aí, né, pessoal, é a gente acabar agregando valor à solução. Então, uma solução como essa da Aldo, por exemplo, né, ele não está utilizando somente para a questão da hora ponta. Então, como o Joaquim bem ressaltou, você acaba utilizando para complemento de demanda e também para backup. Você acaba levando para o cliente inúmeras vantagens e não só um tipo de aplicação. Isso é bem relevante também. Com certeza, é isso mesmo, né? Para a gente, a grande garantia, né, da energia, de ter essa gestão, ter uma energia que eu sei que não vai me deixar na mão, né? Redundância mesmo, né? Funcionando, a garantia é o que foi falado, né? Manter o nosso faturamento. Uma outra coisa que nos motivou a buscar essa solução é que a gente tem um percentual de vendas pela internet muito grande, né? E quando a gente tinha uma queda de energia ou algo do gênero, a gente tinha lá uma bateria, um no-break, uma bateria de gel, né? Que durava lá 20 minutos, que era o tempo de ligar o diesel, né? E muitas vezes o diesel não funcionava, né? Você vai lá utilizar o diesel, por mais que você dá manutenção no motor, como ele fica lá paradinho aguardando, em algumas vezes ele não funcionou, e por conta disso, hoje na nossa rede, a gente não tem o diesel. A gente fez uma solução para que a gente não precisasse do diesel, né? Ou seria o diesel a última instância lá da redundância. E a gente optou por não ter o diesel, né? Então a gente pegou esse valor do motor a diesel e investimos mais em baterias, né? Não, isso é bem interessante, né? Porque o custo, além de você ter o custo do diesel em si, né? Toda a parte de manutenção e operação do gerador também é muito mais pesado aí do que o sistema de baterias, né? Vamos abrir agora aqui para as perguntas, tem bastante coisa, viu, pessoal? Eu vou começar lendo aqui uma pergunta do Jean, mas também foi uma pergunta do Giovanni, o Jean Lima, Giovanni, eu perdi aqui o sobrenome, e teve mais umas 2 ou 3 pessoas aqui que perguntaram também, né? Como é que fica um projeto como esse do ponto de vista de homologação junto à concessionária, né? Tem que haver essa homologação, como é que é o processo? É um processo especial, é o mesmo, né? Eu acho que essa pergunta... Eu vou até jogar a pergunta aí, né, para vocês. Quem se sentir aí, quem quiser responder, né, entre todos os palestrantes aí, fiquem à vontade, tá? Então, a primeira é sobre isso, né? Homologação. Como é que funciona? Eu acho que eu Quer posso responder, responder. Joaquim? Eu acho que eu posso responder, porque como cliente, né? Enfim, e como a gente participou de todo o início aqui da solução, é assim, a gente buscou orientação, né? E se leva a entender da seguinte maneira. Então, a gente tem no nosso sistema, esse sistema que a gente mostrou no Auto 365, nós temos
aprovação do projeto junto à concessionária para o sistema on-grid, né? Então, lá para os 290 quilowatts que nós temos, né? São 8 inversores Fronius Eco 25, 200 quilowatts, né, em potência de inversor, a gente tem essa homologação. E para o sistema de bateria, como ele é como se fosse um no-break, né, um armazenamento, ele não tem homologação junto à concessionária porque ele está depois da entrada, né? Então ele está lá como um backup. Então ele não tem essa homologação, né? Não há necessidade dessa homologação e a gente não tem isso homologado junto à concessionária. Agora é importante dizer, né, que o sistema, o Aldo 365, ele liga e faz o sol, o on-grid voltar a produzir energia, mas só para atender a minha demanda, né? Existe todo um trabalho de seccionamento da rede, né, de entilhamento, de todo o processo para atender a norma. Então, quando acaba a energia da rua, eu atendo 100% da norma, porque o meu sistema on-grid desliga imediatamente. E quem assume as minhas cargas é o Victron, utilizando a energia da bateria, né? E aí, ele, depois de fazer uma checagem da rede, entender que não existe energia vindo da rede, ele liga, né? Ele sobe os Fronius, mas aí ele faz um ajuste na frequência do Fronius para poder produzir somente a energia que a minha carga está demandando naquele momento e não faz com que essa energia volte para a rede. E se voltar para a rede, ela vai estar seccionada por outras medidas de segurança que nós adotamos aqui no nosso projeto. Espero ter respondido aí o pessoal. Perfeito, né? Se perfeito, Joaquim. Só fazendo um adendo, é o Marcelo falando. Perfeita a colocação do Joaquim, né? A gente, só ressaltando que no Brasil, nós não temos ainda uma resolução específica para sistemas híbridos. A portaria 004 de 2011, né, do Metro aí, ela não abrange, não contempla baterias de lítio e nem inversores híbridos, sistemas de armazenamento. Então, em hipótese alguma, o sistema poderia fazer a famosa injeção na rede ou coisa do tipo, né? Por isso que é instalado em caráter de backup. Mas existe uma grande demanda no Brasil, uma demanda muito grande, reprimida, para sistemas off-grid e também sistemas aí de backup. Então, essas soluções behind the meter, né, famosas behind the meter, obviamente podem ser viabilizadas com sistemas seguros, como o da Aldo, em caráter aí de no-break mesmo, né, como se fosse uma reserva de energia, como o Joaquim bem explicou. Só mais um adendo, Marcelo, o Bruno, desculpa, é um fato importante porque muitas empresas, né, muitos consumidores já perguntaram, mas e aí, se eu tenho um consumo remoto, né, eu consigo fazer a injeção da energia que está na minha bateria na rede, no horário de ponta? Não é permitido, isso a gente tem aqui da concessionária, aqui, né, da Copel bem claro, né, que a gente não pode, de maneira alguma, injetar a energia da bateria na rede, né? Ou seja, a energia da bateria ela tem que ser usada dentro das minhas cargas, né? Não, eu entendi. Na verdade, não há um paralelismo. Quando entra a bateria, não há um paralelismo com a rede, né? Você secciona, como você falou, né? E você garante que a energia circula só internamente, né? Behind the meter. Eu me conecto da rede, é isso mesmo. Na verdade, esse corte que você falou se chama anti-ilhamento, né? Então, quem está fazendo anti-ilhamento, o próprio inversor on-grid tradicional, ele tem um anti-ilhamento para evitar que você faça injeção na rede quando você está com o sol pleno, por exemplo, e tem uma queda de energia lá na rua, você vai ter o seu sistema solar caindo, né? Esse é um sistema de anti-ilhamento para que a sua energia não seja injetada de volta para a rede. No caso aqui de Aldo 365, o que acontece é que você vai ter o anti-ilhamento sendo feito pelo próprio Victron. Como o Joaquim falou, ele passa a funcionar como se fosse um no-break gigantão, né? Então ele só vai abastecer as cargas internas e não as cargas e não injetando nada de volta para a rede.
Legal. Muito similar com o que acontece com os geradores a diesel, né? Hoje muito presentes em indústrias, né? Em hospitais, né? Você não paraleliza ele com a rede, né? Mas vale só relembrar que para o sistema a diesel existe normas dentro de concessionárias, né, que você tem que atender essa norma, né? Ele sim precisa de um projeto e precisa estar homologado pela concessionária, né? Não entendi. Até esse assunto aí das normas, desde aí também é um assunto próximo aí que a gente vai ter aqui em um dos nossos webinários, né? Como a gente como até o Paulo aí, todo mundo comentou, o Marcelo, o Joaquim, o Jorge, né? O assunto que ele é muito grande, né? A gente está dando uma degustação aí para vocês entenderem de forma, vamos dizer assim, generalizada como funciona, né? Mas com certeza aí tem muita coisa para ser discutida, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que foi mandada aqui pelo Natanael Borges, tá? Ele quer saber qual é a financeira que disponibiliza financiamento para sistemas off-grid. Aqui na Aldo, a gente utiliza o Santander e a gente também já financiou através do BV, né? Só que o BV ele tem uma restrição, mas é simples, né? A gente teve algumas negativas, mas agora nos últimos meses aí eles estão aprovando também os sistemas off-grid, tá? Santander e BV. Então tem crédito aí para esses sistemas, né, com bateria. Sim. Só complementando, eu também sei de pessoas que eles conseguiram financiamento rural, que eles financiamento mais barato e tal, né? Que o produtor rural tem, mas o que o pessoal me falou que depende muito do gerente, né? Do entendimento do gerente, mas já tem gente que conseguiu financiamento rural também. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui do Giovanni. O Giovanni pergunta, né? Então, nesse caso aí do sistema da Aldo, né? O Victron ele atua junto com os inversores solares da Fronius, né? Como é que seria isso, né? Foi dito aí durante a apresentação, mas se vocês puderem detalhar melhor como é que funciona, né? Quando que o gerador solar entra, todas essas regras. Oi. Pode. A gente pode aproveitar a pergunta já, que está no mesmo tema, uma pergunta que apareceu aqui para frente já sobre a compatibilização dos inversores com o Victron, né? E a compatibilização do banco de baterias da BYD, no caso, que a gente viu, com esses controladores Victron ou com outros inversores. Aproveitar aí para fazer uma resposta bem completa aí. Tá, bom, eu vou responder aqui para vocês, se vocês me deixarem, se puder. Basicamente, tipo, o produto da Fronius, ele pode, ou inversor on-grid, ele funciona com outros equipamentos on-grid também, a Victron, tá? O Fronius, ele funciona muito bem, vamos dizer, ele é o mais fácil de você configurar. Por isso que o pessoal prefere usar Fronius, tá? Então, tem essa, vamos dizer, facilidade da configuração. Existem outros inversores dentro do próprio site da Victron, tem outros inversores que existe o passo a passo de como você configurar, né? Entre eles ABB, CMA, e tem outra marca também que dá para já tem a instrutivo de como fazer a configuração. A mesma coisa acontece com as baterias. Use sempre a bateria, ou intente sempre usar a bateria que está homologada por ambas engenharias, porque senão, como o Marcelo falou, pode ser que dê problema no BMS. Se um sistema não se comunica bem com o outro, daí o que pode acontecer é, não sei, alguma coisa queimar, ou alguma coisa parar de funcionar, ou dar algum problema de compatibilidade. Da BYD também funciona muito bem, eu acho que a Victron deve ter bastante case com a BYD. Então, sempre é interessante você sempre referenciar o fabricante de baterias e o fabricante dos inversores para ver se existe essa compatibilidade, porque tem troca de dados. O Fronius você pode colocar na entrada ou na saída do Victron. Isso daí é um pouquinho difícil de explicar se não tem um diagrama.
Mas basicamente como funciona o quê? Quando cai energia, no caso do sistema da Aldo, a referência não se torna mais a concessionária. O Victron, ele faz um entilhamento do sistema, ou seja, ele não vai deixar injetar energia na concessionária, e ele cria uma referência para o Fronius. Ele cria uma referência de voltagem e de frequência. E a partir dessa frequência e essa voltagem, o Fronius ele entende que tem rede elétrica. E como o Victron ele faz o entilhamento, não tem perigo do Fronius ligar e injetar energia na concessionária. O Fronius ele vai estar injetando internamente essa energia, tanto que existe sistema off-grid que tem Fronius, como se o Fronius fosse um controlador de carga. E basicamente controle do sistema Victron com a Fronius ou outro inversor on-grid é feito através de um sistema que chama Frequency Shift, que é mudança de frequência. A partir da frequência, o Victron muda a frequência e o Fronius, o inversor on-grid, ele vai regular a potência do inversor, para ele não injetar ou criar mais energia do que as baterias ou a carga interna precisa. Então, é basicamente isso. Maravilha. Bom, tem mais uma pergunta. Uma outra coisa também, pessoal, várias questões aqui, pessoal pedindo os contatos, né, dos palestrantes, tá? A gente aqui no final do webinar, a gente vai mandar esses contatos e as apresentações, inclusive, né, para que vocês tenham aí total acesso, né, e aproveitem a expertise deles, né? Deixa eu ter uma outra pergunta interessante aqui, a pergunta do Emílio Miranda, tá? Ele está perguntando sobre, né, eu vou ler a pergunta dele, né? Esses equipamentos na proporção necessárias, eles seriam capazes para alimentar um pivô de irrigação que utiliza 2 motores de 150 CV nas bombas e mais 50 CV na parte aérea do pivô? Pergunta bem específica aí, quem que pega aí para responder? Se quiser, eu pego. Opa, então pegou já. Peguei já, né? Sendo bem direto, não. Bem direto, não, porque no caso de um pivô, ele tem acima de 150 cavalos aí, né, de potência. É uma bomba bastante grande, provavelmente na partida, mesmo que você tenha alguns controles de frequência em partida, você pode ter problemas aí no inversor. Então, e também imagina o tamanho do banco de baterias para fazer isso. Existem outras alternativas que estão sendo exploradas, talvez chegue logo no mercado, com inversores específicos para fazer esse tipo de, vamos chamar, bombeamento de água, né? Mas com o Victron para esse tamanho de sistema, me corrija aí se eu estou errado, Jorge, mas acho que não é comum, por conta da quantidade de baterias que você precisaria para o sistema poder estar funcionando. Eu acho que esse é um tipo de solicitação muito comum. O pessoal realmente ele é uma aplicação muito interessante. No Brasil existem muitos pivô. Eu acho que o que eu tenho visto, você tem que destrinchar o pivô. Você tem que ver quais são os componentes do pivô. Eu sei que, por exemplo, o pivô deve ter uma parte de irrigação, outra parte do motor que mexe o pivô para dar as voltas. Eu já vi alguns integradores que o que eles estão tentando fazer, em vez deles abastecer uma carga de 150 CVs, eles abastecem uma carga de 30 CVs para um motor específico do pivô, tá? E eles usam outros equipamentos para abastecer a irrigação, por exemplo, uma bomba solar, uma coisa assim. Então, tipo, são projetos muito complexos, tem que ser bem analisados. Eu não vou falar que não é possível, porque você pode fazer um sistema de até 180 kVA com Victron, mas tem que ter retorno de investimento, né? Então tem que ser muito bem avaliado. Só complementando o que o Jorge... Vai Paulo, existir sistema funcionando no Brasil em breve, mas eu não posso falar. Não, é um projeto confidencial, mas
E o Victron pode entrar, mas que nem o Jorge falou mesmo, funcionando talvez para o controlador dos outros sistemas e tal, é um sistema pequeno da Victron, mas não para a bomba principal de irrigação. Essa que é a questão do pivô, né? O pivô ele tem vários subsistemas dentro dele lá. Complementando aí os comentários que o Marcelo falando, né? Que o Paulo e também o Jorge fez, né? Como o Jorge bem ressaltou, é um sistema muito complexo em que as informações de entrada do projeto são bem relevantes. A BioID tem sistemas completos aí de armazenamento de grande porte que podem atender esse tipo de projeto, mas, de novo, né, as entradas têm que ser muito bem desenhadas para o dimensionamento desse projeto, para que ele funcione de acordo com o escopo, né, necessário. Esse dimensionamento é a parte mais crítica do projeto aí, para você dimensionar o produto também que vai atender a essa demanda. Então, você tem soluções da BioID em container, que hoje carregam aí mais de 1.8 mega em DC, né? Então, são containers de baterias que podem atender, ou até soluções outdoor da BioID que partem de 200 kWh por 120 de saída e que podem também ser instalados em paralelo. Então, existem soluções para isso, mas, como bem explicaram, são soluções aí que demandam uma análise bem crítica do dimensionamento. Legal. Tem aqui uma pergunta, nós temos uma participação ilustre aí do professor Marcelo Villalva, e ele fez algumas perguntas aqui, tá? Primeiro aqui, né? A Bibox possui um sistema de BMS, né? Então, esse sistema conversa com qualquer tipo de... Ele pergunta se isso funciona com qualquer tipo de inversor, tá? E qual é a dificuldade que o projetista ou instalador pode encontrar nesse tipo de sistema, tá? E aí, aproveitando já uma outra pergunta interessante do professor Marcelo aqui, quais são os desafios na manutenção de sistemas híbridos, né? Se há necessidade de cuidados com refrigeração das baterias e como fica o descarte delas aí. São várias perguntas aí, mas todas elas aí muito interessantes aí também, tá aí para vocês pegarem aí e responderem. Deixa eu pegar essas aí, Bruno, do meu xará, o Marcelo. Em relação à BMS, né, essa é uma questão muito, muito importante levantada pelo professor. Como eu bem ressaltei durante a apresentação, BMS é uma parte fundamental do sistema de armazenamento de baterias, tanto Bibox quanto sistemas maiores também de baterias. É ele que vai controlar, balancear a sua carga interna das baterias, de todas as células. No caso da BioID, tem o gerenciamento celular, não é por módulo. Já tem um sistema de refrigeração nas baterias, ou seja, já é um sistema preparado para suportar aí temperaturas elevadas e umidade também. Mas o BMS é algo muito crítico no sistema, é um hardware desenvolvido ali especificamente para se comunicar com a bateria e um software muito bem definido. E não são todos os inversores que são compatíveis com as baterias, por exemplo, da BioID. Somente as maiores marcas do mercado submetem os testes de homologação com as baterias da BioID. E isso pode variar de 3 a 6 meses, esse processo de homologação, para que a BMS, através da BMU e depois via CAN, se comunique com o inversor e o deixe fazer aí também um cogerenciamento do sistema de baterias. Lembrando que um sistema híbrido off-grid, o inversor passa a ser o grande cérebro do sistema. Então, ele precisa de informações confiáveis da minha BMS para saber o real status das minhas baterias, quando ela vai entrar, quando ela vai atuar, né, em que horário, em que tipo de DOD, como é que está o status de temperatura, né, balanceamento das cargas. Então, essa comunicação é fundamental, mas não são todos os inversores que são compatíveis com as baterias da BioID. Legal. E com relação à manutenção, se precisa de refrigeração nas baterias, e como é que está a política de descarte também, Marcelo, se puder comentar aí. Tá. A política de descarte o Joaquim ressaltou bem, né? A parceria que nós temos com a Aldo, ela contempla já a parte desse recolhimento dessas baterias. Obviamente a BioID também segue aí as normas locais de cada país. Ela também, no caso, apoia esse recolhimento caso necessário,
Mas assim como as baterias de chumbo ácido, pessoal, as baterias de lítio também tem que haver um recolhimento pelo fabricante, né, dessas baterias após a vida útil das mesmas. Então, a gente tem que seguir as normas aí locais de cada país, mas é feito o recolhimento pelo fabricante também. Tá? E em relação à manutenção, né, obviamente você vai ter que analisar a questão do local de aplicação, que é muito importante do sistema. Então, se eu tenho a temperatura elevada, né, em um certo local, e eu sei que a minha bateria é altamente sensível à questão de temperatura, obviamente ela vai suportar, ela vai trabalhar naquele ambiente, mas se eu já investir num banco de baterias e eu puder colocar isso sobre um local a uma temperatura de 25 graus, que é a temperatura ótima para o sistema de armazenamento com o lítio, eleva ainda mais a vida útil das minhas baterias. Tá? Isso vai fazer com que eu busque a temperatura ideal de trabalho das baterias, que em torno de 25 graus. Né? Então, caso você consiga criar uma estrutura em locais muito quentes, com alta umidade, para você controlar essa temperatura e umidade, você vai estar prolongando também a vida útil do seu sistema. Ele suporta, mas obviamente você vai estar aí tomando uma precaução a mais, vamos dizer assim, a mais. Marcelo, só complementando aí, Bruno, com relação ao descarte, né? Respondendo o professor, a Aldo ela tem um sistema chamado Aldo Crazy Recicla, né? Onde as nossas revendas de informática são pontos de coleta, né? E a gente vai lá buscar essa mercadoria, esse lixo, né? Sem custo nenhum. Então, quando a revenda, não só a revenda de informática, mas como a revenda solar também, ela abre dentro do nosso site uma solicitação, a gente vai lá, coleta esse material, seja bateria, seja painel, enfim, a mercadoria que nós comercializamos, ou outra mercadoria também destinada ao lixo eletrônico, a gente traz isso para a Aldo, e daqui a gente envia para uma empresa em Curitiba que faz todo o processo de desmontagem, né, e separação dos componentes, e esses componentes, dali é dada a destinação correta e a gente emite um selo de descarte desse lixo para o revendedor, tá? Então esse é um processo que já existe há vários anos na Aldo né, ele foi elaborado logo após a publicação da Lei de Resíduos Sólidos, que foi em 2010, e a gente vem trabalhando nisso aí todo ano junto com nossos revendedores, né? O ano passado a gente teve uma coleta bem grande aí, em torno de 25 mil quilos de lixo recolhido. Maravilha, isso é importante. Tem uma pergunta aqui do Daniel Corral, ele já manda direto para o Paulo, já, não deixou nem a gente escolher aqui. Paulo, o Victron tem um QTA interno? Explica o que é o QTA aí, Paulo, para quem não se familiariza aí com o termo. O que é um QTA? O QTA aqui é o quadro de transferência automática, né? A chave de seccionamento. Então, ele tem sim, né? Como a gente falou, o sistema Victron, ele assume em um curto espaço de tempo, o Joaquim acho que comentou, o Ortiz também comentou, entre 16 e 20 milissegundos, ele faz essa transferência automática, vamos falar assim, quando a gente tem uma falha na rede. Então, ele está pensando, nós estamos pensando aqui talvez um sistema de backup, um sistema de no break, né? Então, eu tenho uma falha da rede, o inversor da Victron vai sentir essa falha e vai fazer uma transferência automática entre 16 e 20 milissegundos. Então, sim, a resposta é sim. Show de bola. Outra pergunta aqui Só complementar uma outra coisinha, é o seguinte, ele também faz o controle de gerador, né? Aí pensando em QTA, né, só para complementar, eu falei só do ponto de vista de bateria, ele tira, então, falhou a rede, entra na bateria, mas se eu tiver um gerador a combustão também, imagina que aquela bateria está chegando, eu programo a bateria, então eu vou falar, a bateria vai chegar até 85,
85% de descarga e nesse nível eu não quero mais que continue utilizando bateria, eu quero fazer uma entrada de um gerador a combustão. Então ele vai também fazer, ele vai gerar um sinal, o Victron vai gerar um sinal para o gerador a combustão, fazer o start do gerador a combustão e a partir do momento que ele estiver em regime, ele faz a transferência também da bateria para o gerador de combustão. Ótimo, legal. Tem uma pergunta aqui também do Miqueias, né? Ele pergunta sobre o impacto da profundidade de descarga acima de 60% nas baterias de lítio, né? Se isso é possível, né? E se isso prejudica, né? Demais a vida útil da bateria. Em relação à profundidade de descarga das baterias de lítio, ela suporta de 100 a 0. Obviamente, por questão de segurança, você usa, né, questão aí de uma margem de segurança, você utiliza cerca de 95%, 90% de DOD, né, que é o Deep of Discharge, que é a profundidade de descarga das baterias, né? Mas ela suporta de 100 a 0 as baterias de lítio, sem que haja impacto na vida útil da bateria. Ou seja, ela suporta isso, ela considera isso um uso normal das baterias. Obviamente, se você fizer um DOD aí de 50%, 60%, você vai estar prolongando ainda mais a vida útil das suas baterias. Mas ela suporta de 100 a 0. Legal. Sem muitas perdas na vida útil, né? Isso. Tem aqui uma outra pergunta interessante. Eu não estou encontrando aqui o autor, tá? Mas só para também ficar claro, né? O backup do sistema ele é automático, né? Ou tem algum tipo de operação manual? Essa é a pergunta. Eu posso responder essa boa pergunta, né? É tudo automático. Inclusive, vamos até pensar o seguinte: o gerenciamento ele é de tal forma que você vai programar qual é a fonte que você deseja utilizar, né? Então, eu posso ter várias fontes. Eu posso ter a fonte solar, eu posso ter a fonte de bateria, eu posso ter a rede, posso ter a combustão, né? Posso ter aí 4 fontes atuando. E esse sistema de gerenciamento ele vai escolher qual a melhor fonte ou você vai programar qual a melhor fonte naquele momento. Acho que o pessoal comentou anteriormente aí, né? Se você, por exemplo, quer utilizar a bateria, então o Aldo utilizou a bateria, a gente viu lá no monitoramento do Aldo, entrou às 18 horas, vai até 21, vai até as 21 horas na bateria. Se ele não quiser carregar as baterias com a energia da rede agora, ele fala, não, eu tenho bateria suficiente aqui, eu quero programar para carregar só amanhã quando nascer o sol, quando tiver geração suficiente para usar da solar. Beleza, ele pode fazer essa programação de fonte, né? Então, sim, é tudo muito automatizado ou programável por horário, por tipo de fonte, por carga da bateria disponível, tudo isso não precisa. É lógico, a gente sempre tem um sistema de chaveamento manual para manutenção. Então, eu quero derrubar o meu sistema para fazer manutenção no meu sistema. Então, eu vou querer fazer, sei lá, posso até querer fazer uma ampliação no sistema, ou quero fazer uma manutenção de update de firmware, de software, de alguma coisa assim, nesses inversores, né, no controlador de carga, no color control, eu preciso desligar esse sistema, então eu vou fazer uma chave que a gente chama de chave de bypass, ele vai dar um bypass no sistema como um todo. No caso da rede, ele vai tirar o sistema Victron com baterias da rede para poder permitir você fazer esse sistema de manutenção. Mas é uma situação específica, então não precisa ficar ninguém lá gerenciando o sistema, ele vai assumir automaticamente, e em casos especiais de manutenção eu tenho um bypass. Maravilha, isso é importante, né? Segurança, né? Você tem que ter uma forma de garantir a abertura ali para fazer manutenção. Importante ponto aí, viu? Tem aqui uma outra pergunta legal aqui sobre... Peraí que eu perdi, que tem muita pergunta, né? Algumas delas a gente já respondeu com outras, né? Mas é uma pergunta do Cirano Shibuya, né?
se não existe um paralelismo com a rede, né? Como que é feito o controle da demanda, então, nesse caso? Alguém quer entender a pergunta do Cirano aí? Tem alguém que se habilita aí a responder? Eu posso tentar. Eu não entendi muito bem a pergunta, mas vamos ver se consigo responder ela. Basicamente, o controle, né, da demanda, da entrada do Victron, ele fica... O Victron é como se fosse um gerenciador de energia, um energy meter. Ele sabe quanta corrente entra, quanto sai para a bateria, quanto sai para as cargas críticas e tal. Então, por exemplo, se você quiser controlar quanta energia ele pega da concessionária, ele tem uma programação onde você indica quanta potência, né, em watts, ele pode pegar da rede elétrica. Por exemplo, você não quer que ele pegue mais de 10.000 watts. Então, o que vai fazer o Victron, ele nunca vai pegar mais de 10.000 watts da concessionária. Se o Victron precisar enviar mais de 10.000 watts na carga crítica, ele vai pegar o restante das baterias. Mais ou menos é assim, espero ter respondido a pergunta dele. Eu tenho um pitaco aqui também, tá? Eu acho que aquele paralelismo ali, aquela separação dos quadros elétricos também, né? Se você conseguir seccionar eles de forma distinta, né? Você pode, por exemplo, tirar um quadro da rede elétrica, né? E abastecer a energia, né? Que vai ser demandada por aquele quadro através das baterias, né? Dessa forma, você garante aí que não há um paralelismo, né? Que fisicamente a rede não enxerga esse quadro, né? Então, dessa forma aí eu acredito que você consiga suprir esse problema. Tá, Cirano? A pergunta, acho que foi respondida a pergunta do Cirano. Mas pergunta muito boa também. Cadê que tem mais uma? Tem várias perguntas aqui boas aqui, a gente está até meio com o tempo estourado, né? Mas tinha uma que foi, deixa eu ver aqui. Aqui, essa é interessante, né? Se eu tenho um sistema, se eu tenho uma unidade consumidora, tá? Essa foi a pergunta feita pelo Max Borges aqui, né? Se eu tenho uma unidade consumidora que já tem um sistema fotovoltaico e o cliente ele deseja ter essa solução do 365, é possível fazer essa integração, esse retrofit? Sim, essa pergunta é muito boa. Uma das vantagens de você ter um sistema da Victron é, por exemplo, você ter um sistema on-grid de, sei lá, 10 kW com qualquer inversor. Mas você precisa ter uma carga crítica, você levanta as cargas críticas, você vê que você precisa ter 10 lâmpadas, uma câmera de segurança e um portão elétrico funcionando mesmo com aquela energia. Não importa que o teu inversor on-grid seja de 10 kW, 20 kW ou 30 kW, você pode colocar um inversor carregador de 500 VA ou de 1 kVA, se você quiser, tá? Simplesmente para abastecer as cargas críticas e a energia que ele vai usar, esse inversor carregador, vai ser tanto da rede como do inversor on-grid. Legal, muito bom. Tem uma pergunta aqui interessante também do Leandro Pereira, né? Sobre o consumo, sobre o sistema específico da Aldo aí, né? Atende todo o consumo do horário de ponta? Não sei se o Paulo ou o Joaquim. Sim, ele tô atende aqui, não. Sim. 100%. Atende sim. Deu até para ver lá quando a gente mostrou, né, o monitoramento eu não sei se ele estava numa tela aberta quando a gente mostrou lá o monitoramento, mas no monitoramento gráfico, naquele horário que era 18h40, né, que a gente estava vendo, ele já estava na bateria, o sistema do Aldo estava na bateria 100%, e ele estava, toda aquela barra azul que aparecia lá, era 100% de
uso em bateria. Então, ele realmente não precisa de nenhuma outra fonte. No caso do Aldo, aí, ele está abastecido 100% nas baterias em horário de ponta. Tudo isso faz parte do dimensionamento do sistema, né? Um sistema bem dimensionado, como vou falar nisso, o Paulo mesmo falou na apresentação dele, o sistema ele requer um pouquinho mais de conhecimento, de dimensionamento, enfim. Aí você consegue fazer, sim, 100% do horário de ponta no consumo utilizando a bateria. Mas se precisar da rede, ele busca na rede também, né? Essa necessidade, né? Ele acaba utilizando a rede como um backup, então, né? Ele abastece com as baterias e, se precisar, ele pega da rede, então. É isso. Legal. Bom, pessoal, tem bastante pergunta aqui. Depois até assim, algumas perguntas aqui são bem interessantes aqui, né? Tá até difícil a gente selecionar aqui, né? E não garantir que a gente está lendo tudo, né? Mas a gente depois até passa aqui para o pessoal, para os instrutores, né? Algumas dessas perguntas aí para a gente responder para vocês, né? Várias perguntas sobre preço, né? Aí eu vou aconselhar vocês até a falar diretamente com a Aldo, né? A gente vai estar disponibilizando aí, como eu falei, os contatos, né? Com vocês aí depois aí do e-mail, né? Tanto as apresentações quanto os contatos, né? Então é importante vocês perguntarem para eles, né? A questão de viabilidade também, né? Fazer o cálculo de viabilidade, isso depende muito, né? De cada cliente. Eu acho que é uma variável importante é você entender o custo também, né? E aí precisa dessa informação aí que vem depois. Tem uma outra questão que também perdi aqui o nome da pessoa, mas falou que eu tenho alguns cases aqui, né? Qual que é o fluxo? Eu procuro a Aldo, procuro a Ion, né? Qual que é a porta de entrada aí para a gente tratar os cases que a gente tem? Tamo junto. Mas o telefone... Nós somos parceiros, né? Vou procurar alto aí, é diferente. Vai procurar o mesmo fonte. Aonde ele se sentir melhor. Tá bom, então a gente, como eu falei, a gente vai disponibilizar todos os contatos aí, vocês podem escolher para qual telefone que vai tocar, tá bom? Mas, como eu falei, eu acho que isso, né, são várias perguntas, depois a gente procura repassar para vocês, a gente estourou bastante aqui, né, mas eu acho que o assunto foi bom, né, o assunto foi bem elucidativo, né, muitas dúvidas, eu mesmo tinha muitas dúvidas, né, tirei aqui com as apresentações, com as dúvidas que foram colocadas, né, queria agradecer aí a presença de todos, né, que disponibilizaram aí, né, assistiram esse webinar com a gente, né, e obviamente agradecer os nossos instrutores, os nossos professores aí, Joaquim da Aldo, o Marcelo Taborda da BYD, o Jorge da Victron e o Paulo da Ion, né, obrigado aí por dividir esse conhecimento que vocês têm, né, e os cases que foram gerados também, tá? Tem mais alguma... Bom, vou deixar aí para vocês também, né, fazerem as considerações de vocês, né, eu acho que depois o Matheus também tem algum recado final aí. Pessoal, gostaria de agradecer, né, a oportunidade, Bruno, Canal Solar, para a gente estar aqui batendo esse papo. Eu acho que o mercado de energia solar com bateria é um mercado que tem muita oportunidade no Brasil, né? Existe uma demanda aí muito grande e para quem está nesse mercado solar, eu acho que vale a pena se aperfeiçoar, buscar mais conhecimento, né? E colocar isso como um negócio dentro do seu próprio negócio, né? E vocês vão perceber que se investir nisso, o retorno com certeza vai acontecer. Tá? Buscando um novo normal, né? A gente vai ter que buscar isso. Eu acho que um dos grandes negócios vai ser o solar aí com baterias. Maravilha, Joaquim. Marcelo, alguma consideração, alguma mensagem final aí? Só agradecer mesmo, né, ao Canal Solar, o grande parceiro aí da BYD,
aos nossos parceiros Aldo, Victron e Ion, pessoal que esteve com a gente aí acompanhando esse webinar. Realmente, que o Joaquim falou, né, ressaltando a questão do aprimoramento, capacitação, extremamente necessário, cada vez mais o termo eficiência energética, independência energética está na moda, vamos dizer assim, né? E a gente tem que trabalhar pensando nisso. É uma mudança de mindset, então não basta mais eu simplesmente gerar essa energia e jogar na rede. Eu tenho que pensar em como gerir essa energia. As regras estão mudando, as regras do jogo, e eu tenho que pensar em gestão de energia, eficiência energética. E pensar nisso sem bateria, sem um sistema de armazenamento, é impossível. Então, eu tenho que me aprimorar, tenho que conhecer o sistema de armazenamento para que eu possa buscar também uma diferenciação no mercado. Né? Esse é um mercado muito importante que a gente está vendo ele mudar a cada dia. Então, a BioID agradece e essa oportunidade, Bruno, o Canal Solar e todos os parceiros da BioID e o pessoal também que acompanhou esse webinar junto com a gente. Muito obrigado. Maravilha, Marcelo. O Paulo? Obrigado também, né, pelo Canal Solar, Aldo, BioID, o Jorge Ortiz, todo mundo aí que assistiu, teve paciência de nos ouvir até agora. Concordo com o que o pessoal falou até agora. Realmente acho que o uso de baterias nesse mercado ele está só começando, está engateando, é uma grande oportunidade. Tem que se especializar sim, mas eu também acho que vale a pena essa especialização para poder entrar nesse mercado e continuar nele um pouco mais de tempo. Quando a gente vê outros mercados por aí afora, a gente está vendo mercados mais maduros do que o nosso. A gente está no mercado brasileiro está um pouco atrás de outros mercados mais maduros. Se a gente pegar a própria China, que é uma gigante em uso de baterias, pega a Alemanha, que é um grande gigante, Estados Unidos está entrando, então tem vários outros países aí investindo pesado em uso, Austrália, né, em uso de baterias, e eu acho que isso vai o volume vai trazendo os benefícios de custo cada vez mais baixo, maior competitividade e com certeza é um mercado que veio para ficar e já está aqui no Brasil. Muito bom, é isso mesmo, é o futuro aí, né? Muita aplicação envolvendo bateria. Jorge, quer dar um recado final aí também? Não, também agradecer a todo mundo, ao Canal Solar especialmente, a Aldo, ao BioID, o Paulo da Ion. Eu acho que foi muito boa a conversa. Parabéns alguém conseguiu juntar tantas pessoas ao mesmo tempo. Eu acho que foi muito bom para todo mundo. E também fazer o convite de entrar nesse mercado de energia, armazenamento de energia. É o futuro. Não tem assim, não é difícil de imaginar que isso vai acontecer. É somente olhar para outros mercados mais maduros. Tem muita oportunidade. Convidar para fazer treinamentos, como todo mundo falou, não é tão fácil como parece, né? Que a gente está acostumado nesses sisteminhas pequenos, off-grid, e mesmo essas daí tem que ter uma boa base teórica e um pouco de prática para fazer esse tipo de sistema funcionar bem. Então, fazer o convite para todo mundo se aprofundar nesse tema. Tem muito mercado, às vezes o mercado não existe porque o cliente não sabe que tem essa solução. Então, se vocês podem levar essa solução para seus clientes, com certeza eles vão agradecer. Então, uma boa noite para todo mundo e agradeço novamente. Perfeito, muito obrigado, Jorge. Só antes da gente finalizar, lembrando, essa apresentação ela vai estar disponível no nosso site, na seção de webinars e também no nosso canal do YouTube. E eu convido aí vocês também a conhecer a nossa promoção de cursos para o mês de maio. Tá? A gente tem descontos em cursos individuais de até 30%, curso de usinas aí logo essa semana, seguindo aí cursos de cabine primária, curso específico de aterramento, curso comercial, curso de regulação, e também um pacote aí de 50% de desconto quando você adquire 3 cursos, tá? A gente também está com uma promoção que você pode dividir aí a inscrição do curso com um amigo, tá? Então vocês podem juntos aí ter uma condição de pagamento diferenciada e conseguir
um preço bem interessante aí, ok? Agradeço a participação de todos, agradeço também aos ouvintes. Quinta-feira a gente deve ter mais um webinar. Para acompanhar a agenda de webinars do Canal Solar, também entre na nossa página de webinars. Todas as terças e quintas aí estamos disponibilizando aí vários profissionais do setor. Então, muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite, até mais.